Caros padres, irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São José. São José foi declarado padroeiro da igreja no mundo todo. Toda a igreja católica no mundo todo deve ter uma imagem de São José. Normalmente uma igreja tem a imagem do padroeiro, São Francisco de Assis, Santa Luzia, Santa Teresinha, e toda a igreja católica deve ter também uma imagem de São José. São José é padroeiro da igreja do mundo todo. Em um mundo como o nosso, tão carente de referências, um mundo tão carente de exemplos, e aqui principalmente aos homens, na celebração de ontem o padre falava principalmente às mulheres, hoje nós encontramos um grande exemplo de homem, um homem de verdade. Em São José nós encontramos 3 características de um homem maduro, 3 características de um homem que de fato vive a sua vocação e a sua missão. José foi um homem do trabalho, José foi o homem da família, José foi o homem da fé. A São José, a exemplo de Nossa Senhora, foi pedido algo sem precedentes. São José, se ele olhasse para a história, ele não encontraria ninguém como modelo e como exemplo daquilo que foi pedido a ele. A São José foi pedido que ele aceitasse por esposa, que ele se casasse com uma jovem que estava grávida e que ele sabia que não era filho dele. A São José foi pedido uma fé heróica. Através de atos heróicos, a nossa fé ela se torna vibrante, madura e verdadeira. E com a fé de José não foi diferente. Como os grandes homens, José foi uma pessoa de poucas palavras, mas de grandes ações. Se nós olharmos na Sagrada Escritura, nós não vamos encontrar nenhuma palavra de São José. E São José, de fato, ele não precisava falar com os lábios, não precisava falar com a voz, porque os seus gestos mostram a sua grandiosidade. Primeiramente, trabalho. Existe uma dúvida, até pessoas da igreja têm essa dúvida. Quando São José casou com Nossa Senhora, São José era idoso ou não? Existem alguns lugares, até uma teoria que diz que São José era viúvo. São José era bem idoso, bem viúvo, a esposa já tinha falecido. Então ele conheceu e se casou com Nossa Senhora. Mesmo sendo impossível provar se São José era viúvo ou não, a tradição da igreja sempre disse que São José era jovem. E nós percebemos que Jesus, ele trabalhava com São José na carpintaria. Uma pessoa muito idosa, ela não tem mais forças para trabalhar em uma carpintaria, não tem mais forças para fazer um trabalho braçal. São José, possivelmente, isso que a igreja acredita, São José era jovem. São José, como os grandes homens, ele acreditava que o trabalho engrandece o ser humano. Que nós temos muitas pessoas que já estão aposentadas, depois de uma luta, depois de uma vida de luta, uma vida de grande esforço, que Deus coloque no coração de cada homem o desejo do trabalho. Deus, ele permite que através do trabalho, através do suor do homem, as famílias sejam mantidas, as famílias sejam edificadas. Caros homens, ame o seu trabalho. Quando você for trabalhar, quando você começar a sua missão, aqui nós temos trabalhadores, graças a Deus, Macau é uma sociedade próspera, com a graça de Deus. Quando você for ao seu trabalho, agradeça a Deus e diga assim: eu estou vindo no meu trabalho em nome da minha família. E além de ir para o seu trabalho em nome da sua família, aqueles que são católicos, diga a você mesmo: eu estou vindo para o meu trabalho como missionário. Aqueles que trabalham não são apenas um empregado, nós somos missionários. A santificação do homem no mundo é um dos pedidos que a igreja, principalmente através do Papa João Paulo II, faz a cada um de nós. Não faz muito tempo o Papa Francisco escreveu uma carta belíssima, ele que é devoto de Santo Antônio, dizendo da beleza de um homem de Deus, dizendo da beleza de São José. E o Papa destaca: São José era um homem do trabalho. Não apenas do trabalho, José era um homem da família. Naturalmente, existem muitos desafios nas famílias, nas casas. Eu imagino a educação de um filho como que deve ser difícil.
Mas um homem de verdade, um homem de fé, depois do seu casamento, depois que ele tem filhos, a sua prioridade não é mais os seus amigos, a sua prioridade não é mais o seu passatempo, aquilo que lhe agrada, a prioridade é a sua família. Querido pai, um homem, e aqui 3 características que eu gosto muito de um homem de Deus. Um homem de Deus, ele é uma pessoa de caráter, ele é um homem de coragem e ele é um homem de fé. Na família, José era um exemplo de homem de Deus. Queridos homens, aqueles que têm a missão de educar os seus filhos, aqueles que têm uma família. Peçamos essa graça a Deus, a graça de amar a família, a graça de dedicar tempo à família, principalmente a graça de ser referência dentro de casa. Um homem, ele é chamado a ser referência. Ele é chamado, quando seus filhos olham para ele é chamado a deixar este sentimento no coração dos filhos. Eu quero ser como meu pai. Quando eu olho para o meu pai, por exemplo, meu pai é uma pessoa simples, um serralheiro, um homem que trabalhava com ferro, fazendo grades, tinha uma pequena firma no Brasil, pequena empresa, depois ele se aposentou fazendo soldas, fazendo trabalhos com ferro em geral. Quando eu era bem novo, o meu sonho, disse isso não faz muito tempo, quando eu era bem novo, o meu sonho era ser bombeiro. E aí eu olhava o corpo de bombeiro e falava, um dia eu quero ser bombeiro. Passou um pouco mais de tempo, quando eu tinha 12, 15 anos, eu disse a mim mesmo, meu sonho é ser jogador de vôlei. E aí eu queria, por causa da altura, tudo. Passou um tempo e eu disse, meu sonho é querer ser como meu pai. Meu sonho é querer ser como meu pai. E aqui não falando profissionalmente, mas sendo um homem de verdade. Que triste quando um filho, uma filha tem vergonha do pai. Querido pai, peça a graça a Deus de você ser uma referência na sua família. São José também foi um homem de fé. E aqui entra um detalhe lindo do evangelho de hoje. O anjo disse a José, José, esta criança que está no ventre de Maria é uma obra do Espírito Santo. José acreditou. José não ficou pedindo sinais. Muitas vezes os católicos, os cristãos querem sinais. Senhor, eu quero uma prova. Senhor, eu quero perceber que o Senhor me deu um sinal, que o Senhor me deu uma prova. Prova e sinal demonstra que a nossa fé, ela ainda é muito infantil, ela é ainda muito frágil. Nós precisamos ter uma opção fundamental pelo Cristo e dizemos assim, nas dificuldades, nos sofrimentos, nas alegrias, eu opto por acreditar. E se existe algo que ninguém pode fazer por nós, é dar o salto na fé, nos momentos que a vida nos pede para acreditarmos em Deus. José era um homem de fé. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a Deus, porque como católicos temos um homem tão grande, um homem tão grandioso, um homem tão bom como São José. De uma forma muito especial, ontem se celebrou em Portugal o Dia dos Pais. No Brasil, o Dia dos Pais é celebrado no mês de agosto. Peçamos pelos pais da nossa paróquia, peçamos pelos pais da nossa cidade. O padre, de uma forma especial, pede pelos pais pelos pais que sempre estão aqui na igreja, que recebem a Eucaristia, que participam da nossa paróquia. Querido irmão, querida irmã, reze pelo seu pai. Independente de onde o seu pai estiver, se ele estiver vivo ou se ele já estiver falecido. Muitos dos nossos pais já faleceram. Reze pelo seu pai. E se no coração, na alma de alguém tiver uma tristeza por uma falha, por um pecado, por uma fragilidade do seu pai, por mais que seja difícil algumas vezes perdoar, lembre assim, se eu estou vivo, se eu existo, foi graças ao meu pai. Deus escolheu esse homem e também a minha mãe para que através deles eu estivesse vivo. Querido pai, querido homem, aqueles que estão presentes na igreja, aqueles que nos acompanham agora pelos meios de comunicação, você tem uma missão nesta vida. Uma missão nesta vida: levar os seus filhos para o céu.
Por isso, seja um homem de Deus, seja um homem de fé. Rezemos pelos pais, rezemos que Deus conceda cada vez mais ao mundo homens de alma e de comportamento tão grandioso como São José.